Nós estaremos lendo o versículo de número 7. Gênesis 22:7, que assim nos diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pode tomar o vosso sangue. Este texto da palavra do Senhor nosso Deus é um texto bem conhecido de todos nós, quando o Senhor nosso Deus pede que Abraão, o patriarca, a quem o Senhor Deus havia chamado, escolhido e feito uma promessa, que dele faria uma grande nação, que engrandeceria o seu nome, que o abençoaria, e ele seria uma bênção. E o Deus que prometeu é aquele que cumpre. Mesmo as circunstâncias estando contrárias, o seu Deus não está preso às circunstâncias do mundo, não está preso às circunstâncias humanas, mas o nosso Deus, Ele é soberano e poderoso. Deus então cumpriu a promessa que havia feito a Abraão, lhe dando um filho, que é chamado o filho da promessa, que é Isaque. Isaque já havia crescido, já estava um adolescente, um rapazinho, quando o seu Deus, e eu acho interessante esse texto, é pena que a hora já está bastante adiantada, não dá para nós esmiuçarmos todo o capítulo de número 22 do livro do Gênesis, mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que o texto diz, se foi Moisés quem escreveu esse livro, ele diz que Deus falou a Abraão. E é uma bênção, meus, quando Deus fala conosco. Glória a Deus. E o mais importante, Abraão ouviu a voz de Deus, porque Deus está sempre falando conosco, mas às vezes o homem não ouve mais a voz de Deus. O homem não está atento à voz do Senhor nosso Deus. E tem alguns, amados, que Deus não fala mais com ele. Pode ser, pode. Quem conhece a história do sacerdote Eli, ele era sacerdote. Deus falou muito com Eli e através de Eli. Porém, Eli foi conivente com os erros dos seus filhos e Deus não falou mais com o sacerdote. Deus levantou um jovenzinho, um adolescente. Deus falava com Samuel, mas não falava mais com o sacerdote Eli. Mas não é esse o tema. Aqui Deus fala com Abraão e pede para Abraão que Abraão lhe ofereça um sacrifício de holocausto. O que Abraão prontamente se coloca à disposição. E eu fico imaginando a gratidão de Abraão ao ouvir a voz de Deus e poder responder ao seu Deus e poder oferecer algo ao Senhor nosso Deus. Quem veio oferecer algo para o Senhor esta noite? Aleluia. Meus amados, é importante nós não virmos aqui somente para pedir, mas sermos agradecidos a Deus pela nossa salvação, agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. E eu quero crer que Abraão ficou contente quando Deus pede para ele que ele ofereça um sacrifício de holocausto. Mas quando ele ouviu de Deus quem era que Deus estava pedindo, eu quero crer que o coração de Abraão apertou. O Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você me ofereça o teu único filho, a quem tu amas. E é aí que nós vamos ver a fidelidade e a confiança no Senhor nosso Deus. Abraão,
ele prontamente atende ao chamado do Senhor, prontamente atende ao pedido do Senhor. E o texto diz que Abraão se levantou na madrugada, abadoou o jumento, cortou lenha, e já tinha mais de 100 anos, viu? Já tinha mais de 100 anos, porque Deus havia pedido para que ele fizesse aquele sacrifício de holocausto. E o texto diz que Abraão agora pega o seu filho, a lenha, o fogo, o cutelo, vai com ele os seus moços, e ele vai em direção a Moriá. E eu estava hoje relendo esse texto, meus amados, e o texto diz que ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar aonde haveria de oferecer Isaque em sacrifício. E eu fico pensando em meu coração, que longos 3 dias não foram esse para o pai Abraão, sabendo que ele estava indo para oferecer o seu filho como sacrifício de holocausto. Mas Abraão foi, mesmo sabendo que haveria de oferecer o seu único filho, o seu filho da promessa. Mas Abraão creu que Deus ia fazer o milagre. Todos conhecemos o texto, quando ele diz para os seus moços: olha, vocês ficam aqui, e eu vou juntamente com o rapaz, nós vamos lá, vamos oferecer o sacrifício e nós retornaremos. É prova da confiança no milagre de Deus. Ele não disse que nós vamos e eu vou retornar, porque ele sabia que ele ia oferecer o seu filho de sacrifício, mas ele disse: nós vamos oferecer e nós vamos voltar. Aleluia. Demonstrar confiança em Deus, sabendo que Deus é poderoso para operar o milagre. Aleluia. E Abraão vai juntamente com o seu filho. E nós fizemos a leitura aqui do versículo que fala de um diálogo, e nós já temos comentado aqui sobre este diálogo do pai Abraão e o filho Isaque. E eu creio que foi um diálogo mais doloroso para Abraão, quando ele ouve do seu filho, que foi a leitura que nós fizemos: meu pai. E Abraão responde: estou aqui, meu filho. E Isaque diz: pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque com certeza aprendeu com seu pai que para oferecer o sacrifício não bastava o fogo, a lenha, mas precisava do principal, que era o cordeiro. E ele diz: papai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? E essa frase está no meu coração já há alguns dias. Onde está o cordeiro? 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 Nós estamos dentro de um templo religioso, e aqui viemos para adorar ao Senhor Deus. E essa pergunta está em meu coração já há alguns dias, porque nesta hora
7h50 e poucos minutos, no município de São Bernardo. Com certeza existem muitos templos semelhantes a esses, e outros muito maiores que esses, mais suntuosos que esse. Mas fica uma pergunta no meu coração: onde está o Cordeiro? É Deus, aleluia. Existem muitos movimentos religiosos, existem muitos cultos religiosos, mas a pergunta que o Espírito Santo tem feito ao meu coração já há alguns dias: onde está o Cordeiro? Porque, meus amados, se não tiver Cordeiro, não tem sacrifício de holocausto. Se não tiver Cordeiro, não tem holocausto, não tem sacrifício. Se não tiver Cordeiro, não tem adoração ao nome do Senhor Jesus. Se não tiver Cordeiro, não tem adoração ao Senhor nosso Deus. Não importa o tamanho do templo, não importa a riqueza ou a suntuosidade do templo, não importa ali a capacidade do preletor, se ele tem anel no dedo, se ele é teólogo, bacharel, não importa. Se não tiver Cordeiro, não tem sacrifício de adoração ao Senhor nosso Deus. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro na nossa vida? Onde está o Cordeiro na sua vida? O Cordeiro faz parte da sua vida? Onde está o Cordeiro na sua casa, no seu lar? Será que o Cordeiro ainda faz parte do seu lar? Um dia desses nós falamos aqui Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, se não me falha a memória, onde o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Daí nós compreendemos, meus amados irmãos, que tem algumas casas que deixaram o Cordeiro pelo lado de fora. Alguns lares onde o Cordeiro ficou para fora. Mas eu tenho uma boa notícia para o teu lar: que se o teu lar, o Cordeiro ficou lá de fora, ele não desistiu do teu lar, ele não desistiu da tua família, ele não desistiu do teu casamento. O Cordeiro está do lado de fora, mas ele continua batendo na porta. Ele está insistindo e dizendo: se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou produzir um milagre. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro no teu casamento? Onde está o Cordeiro no seio da tua família? E nós temos insistido sobre este tema, meus amados, porque o inimigo ele está combatendo muito contra as nossas famílias. Infelizmente, alguns pais, algumas mães estão baixando a guarda, estão deixando o inimigo entrar no seio da família. E o inimigo está entrando, está se andando, está produzindo estragos grandes no seio da família. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: onde está o Cordeiro? Porque se o Cordeiro estiver no teu casamento, se o Cordeiro estiver no teu lar, o inimigo ele não tem ali vantagem, ali ele não pode entrar, porque o Cordeiro se faz presente. Onde está o Cordeiro? E eu fiquei pensando, meus amados, em meu coração: onde está o Cordeiro
no teu trabalho. Mas pastor, a crise, meu irmão, lá no céu não tem crise. Deixa eu te dizer algo, para o Cordeiro não tem crise. Para o Cordeiro não tem crise. Alguns dias atrás o irmão veio aqui testemunhar, dizendo: olha, em meio a toda a crise que está aí fora, o meu salário foi aumentado, e eu ainda comprei um carro. Está sendo abençoado. O que é isso, irmão? É a presença do Cordeiro. É a presença do Cordeiro. É mandado embora o da direita, é mandado embora o da esquerda, mas você fica lá, por quê? É o Cordeiro que está presente na tua vida. Onde está o Cordeiro? Aleluia. Não basta ser religioso, não basta estar sentado num banco da igreja, não basta ser dizimista, ser ofertante, não. Precisa ter um Cordeiro na vida. Precisa ter um Cordeiro na vida. Precisa ter o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E eu fiquei pensando, meus amados, sobre a importância e a necessidade do Cordeiro na nossa vida. O livro do Êxodo, do capítulo de número 12, quando o Senhor Deus fala para Moisés, para que ele dissesse ao povo de Israel, que estava ainda no Egito, como escravo, o Senhor Deus diz para Moisés, capítulo 12 do livro do Êxodo, e o versículo de número 3, o Senhor Deus diz para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Aleluia. Tome cada um para si um cordeiro. Era a ordem do Senhor nosso Deus. E esse cordeiro, versículo 5 diz: esse cordeiro ou cabrito será sem mácula. Não pode ter mancha, não pode ter defeito, porque esse cordeiro, versículo 6 diz que ele será oferecido em sacrifício de holocausto. E a orientação era para que em cada casa se sacrificasse o cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, porque o Senhor disse para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo: porque esta noite eu passarei pelo Egito, e na casa onde não houver sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ali haverá morte. Porém, ao passar o anjo e vendo sangue nos umbrais da porta, ele vai passar por cima desta casa, e ali haverá proteção, ali haverá salvação, ali não haverá morte. Ao contrário, naquela casa vai haver libertação. Aleluia. Onde tiver sangue do cordeiro, ali vai ter libertação. Onde houver sangue do cordeiro, ali vai ter salvação. Aonde estiver o sangue do cordeiro, ali vai chegar a bênção. Vocês vão deixar de ser escravo esta noite. Vai vir a libertação, vai vir a bênção para a vida de vocês, mas tem que ter o sangue do cordeiro. Tem que ter o sangue do cordeiro.
tem que ter a marca do Cordeiro. Aleluia. Onde está o Cordeiro? Meus amados, eu fiquei pensando na importância do Cordeiro. A importância do Cordeiro em nossas reuniões, a importância do Cordeiro em nossa vida, a importância do Cordeiro no nosso lar, a importância do Cordeiro, na presença do Cordeiro no nosso casamento, na nossa família, junto aos nossos filhos, a importância do Cordeiro na igreja, a importância do Cordeiro no nosso ministério, a importância do Cordeiro na nossa cooperação. Não pode faltar o Cordeiro tem que estar sempre presente. Que essa noite o Espírito Santo de Deus pergunta ao meu e ao teu coração: onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Sem Cordeiro, eu disse aqui, não tem adoração. Sem Cordeiro não tem sacrifício de holocausto. Sem Cordeiro não tem libertação. Sem Cordeiro não tem proteção. Precisa ter o sangue do Cordeiro espargido. Sem Cordeiro não tem a bênção. Continua sendo escravizado pelo inimigo, continua sendo escravizado por Satanás. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus pergunta: onde está o Cordeiro? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 12, versículo 13 do Êxodo: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Glória a Deus, glória a Deus. E o seu Deus disse para Moisés: olha, vocês esta noite já estejam preparados, estejam calçados os pés, cajado na mão, os lombos cingidos, porque quando amanhecer o dia, vocês vão começar a experimentar a bênção que é ter o sangue do Cordeiro na vida de vocês. Aleluia. Vocês vão deixar o Egito, vai deixar de ser escravo. Agora vocês vão ter a liberdade. É o sangue do Cordeiro que vai fazer isso. É o sangue do Cordeiro que vai trazer a libertação. Aleluia. É o sangue do Cordeiro que vai trazer a bênção. É o sangue do Cordeiro que vai trazer a prosperidade. É a presença do Cordeiro na nossa vida que nos faz caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Mas Moisés, diga para o povo que eles deverão estar fazendo este sacrifício perpetuamente, para se lembrar do dia em que o sangue do Cordeiro trouxe a eles a libertação. Este memorial, Moisés, deve ser repetido, para que jamais caia no esquecimento do povo a importância da presença do Cordeiro na vida deles. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel assim perpetuou, realizando
o sacrifício do cordeiro. A hora me manda finalizar. Mas Isaías, escrevendo o seu livro, no capítulo de número 53, Isaías, ele relata ali um sacrifício que seria realizado, um sacrifício de holocausto que seria único, um sacrifício de holocausto que seria eterno, de eternidade para trás, para a eternidade para frente. Isaías então ele profetizou, dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, disse Isaías, andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Isaías estava profetizando sobre o sacrifício único realizado pelo Senhor nosso Deus em oferecer o seu Filho Jesus Cristo para remissão do pecado de toda a humanidade. 700 e poucos anos depois, João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, aquele de quem Isaías havia profetizado que era um homem de dores, alguém que ninguém vislumbrava, alguém que ninguém dava nenhum valor, não chamava a atenção a sua aparência, mas quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro, aqui está o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este que vai fazer o sacrifício único, o sacrifício que é eterno, o sacrifício que é por toda a humanidade. Batista, ao ver Jesus, ele pôde visualizar Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, aquele que havia sido enviado para ser o Cordeiro Pascal. João Batista disse: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, ele viu Jesus. João Batista teve o privilégio de batizar o Cordeiro. João Batista teve o privilégio de ver o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba
descer sobre o Cordeiro de Deus. Aleluia. Mas João Batista, ele foi privado por Deus de ver o Cordeiro sendo imolado. Aquele a quem vier não cometeu nenhum pecado, na sua boca jamais achou engano, que veio para abençoar a todos. O prenderam, o esbofetearam, cuspiram em seu rosto, fizeram-no carregar uma pesada cruz, o pregaram nesta cruz, lhe colocaram como escárnio uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e ali o Cordeiro, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E neste culto nós adoramos a Deus com o hino que disse: só amor. Só amor. Tudo isso Jesus fez porque Ele me amou. Tudo isso Jesus fez porque Ele te amou. Jesus vendo a minha vida, Jesus vendo a tua vida, Ele foi até o fim. O Cordeiro de Deus foi crucificado na cruz por minha causa, por tua causa. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Se não fora o Cordeiro de Deus ter me amado, se não fora o amor do Cordeiro de Deus por tua vida, por minha vida, por nossa vida, nós não teríamos condições de estar aqui esta noite. Mas porque Ele nos amou, Ele se deixou crucificar, Ele se entregou para resgatar a minha vida, para mudar a tua vida. E a pergunta que eu faço é: onde está o Cordeiro? O Cordeiro ainda faz parte da sua vida? O Cordeiro faz parte do teu casamento? O Cordeiro faz parte da tua família? O Cordeiro faz parte da tua adoração? Porque eu fiquei pensando, meus amados, da importância do Cordeiro na nossa vida. E eu fiquei meditando em meu coração nesta manhã, porque não basta estar na igreja, tem que ter o Cordeiro na vida. O Cordeiro está na tua vida. Glória a Deus. Meus queridos irmãos da orquestra, o Cordeiro faz parte da tua adoração. Não basta tocar muito bem, ser afinado, conhecer muito bem a música, porque neste lugar precisa ter um Cordeiro para que Deus receba a sua adoração.